Fala, galera. Bom, decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o que é realmente, né, viajar, o que de fato acontece, porque eu tava num momento bem reflexivo e tava olhando as minhas redes sociais, no Instagram, e aí eu parei por um momento e pensei, cara, por que que no meu Instagram só tem as coisas, né, legais, incríveis, felizes nos meus momentos de viajar? O que não é a verdade. Tipo, o processo de viajar, ele é muito doloroso muitas das vezes. Por que que eu não mostro isso? Acho que como todo mundo já sabe, as redes sociais é uma das maiores torções da vida real. E lá você constrói a sua personalidade, você constrói o que você quer ser, você constrói o seu personagem. E aí você vai atrair pessoas que têm o mesmo interesse e por aí vai, né? Por aí que acontecem as interconexões. Só para sintetizar um pouco, eu quero falar um pouco sobre o conceito de liberdade e o quanto isso mudou para mim desde que eu decidi sair de casa, que foi 2 anos atrás, quando eu decidi ir para a Austrália, e o que isso significa para mim hoje. Hoje eu estou na Indonésia, em Jimbaran, no meio do nada, perto de Uluwatu. Não sei se eu tô aqui simplesmente pelas minhas escolhas, pela minha tal liberdade, ou se eu tenho alguma missão aqui, ou se é só coincidência da vida, ou se não tem nenhum significado eu estar aqui, o que para mim não acontece, que eu sempre acho um significado nas coisas, sempre acho uma conexão. Acho que talvez é uma das coisas que me fazem entender o processo de uma maneira mais clara. Mas enfim, então antes de eu sair da minha casa, eu achava que liberdade seria, eu tô indo viajar agora com uma mochila nas costas e eu vou ir pelo mundo, viver experiências deliciosas, maravilhosas, conhecer pessoas, tatuar meu corpo inteiro, colocar um monte de piercing, dread no cabelo. Pra mim isso era liberdade. Nossa senhora, se fosse, seria muito mais fácil minha vida. Mas quando eu deparei realmente o que era liberdade, que para mim era um leque de opções que eu tinha a escolha, né? Eu podia escolher aonde que eu queria ir, o que eu queria fazer, aonde que eu ia estudar, sei lá, trabalhar. Esse leque de possibilidades me assustou. Por quê? Porque se alguma coisa acontecesse, se eu falhasse no meio do caminho, não ia ter ninguém pra culpar. E quando você não tem ninguém pra culpar, o bicho pega. Porque ninguém gosta de saber a verdade que você falhou simplesmente, puramente por causa de você mesmo. Tipo, se você tá na sua casa e sua mãe, sei lá, te manda pra um curso e você não vai bem no curso, ou você descobre que aquilo não é pra você, você vai culpar ela. Você vai falar, você me colocou lá porque, sei lá, você quis, mas essas não são minhas habilidades. Então é mais fácil você aceitar a falha se isso acontecer. A liberdade ela é dolorida porque é a coragem de você ser você mesmo. Por mais que você tenha liberdade física de ir aonde você quiser e fazer o que você quiser, a liberdade ela tá de verdade dentro da cabeça. Porque às vezes você não vai lá porque você tem a sua essência, você tem os seus princípios e valores que te brecam. E aí é muito difícil a escolha do você vai ficar onde você tá, vai ficar com medo de errar, ou você vai superar os seus medos, a sua coragem, e se você errar, beleza, pelo menos você tentou. Então, isso foi um processo bem dolorido para mim. Hoje, se eu pudesse, acho que dar um conselho a alguém do tipo, vai viajar, se joga, vai conhecer o mundo, vai, sei lá, vai se conhecer, ou fica no escritório que você tá, que talvez vai ser mais fácil, porque você vai ter menos problema na sua cabeça, de verdade, acredita. Não sei qual que seria meu conselho hoje, na verdade, ou vai ou fica. Porque o viajar, ele também é essa busca incessante por algo que eu não sei se está em algum lugar ou se
tá em alguém que vai te falar ou se tá simplesmente dentro de você. Porque por um momento eu me peguei viajando, mudando de lugar toda hora. Eu ainda tô meio que nessa. E na verdade não era algo que talvez você. Não sei se eu sei ou se eu finjo que eu não sei, mas é algo que tá dentro de você. Que você precisa entender dentro de você. Claro que o viajar, ele me ajuda a entender o que é essa coisa. Porque no meio do caminho, mesmo estando sozinha, nunca tô sozinha. Assim, eu tenho meus momentos de solidões, óbvio. Mas eu nunca tô sozinha, assim. Sempre conheço alguém com os mesmos intuitos e objetivos que eu. O viajar é uma ferramenta para entender o que eu quero. Porque eu conheço alguém que me fala alguma coisa, que me dá algum insight da vida, do que eu tenho que fazer. Ou é legal você encontrar pessoas com o mesmo, que estão no mesmo processo de autoconhecimento, porque para mim o viajar é esse processo intenso de autoconhecimento. Então, me ajuda a entender, mesmo não tendo entendido ainda, tô no processo. Mas onde eu quero chegar é que, sei lá, se você não sabe o que você quer fazer, ou se você tá meio perdido, tá tudo bem, tô com você. Se você quiser compartilhar ou trocar alguma experiência comigo, seria bem bacana. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não sabem o que elas querem fazer. Eu prefiro não saber o que eu quero fazer, pelo menos vendo coisas bonitas e algumas culturas diferentes, do que estar dentro de um lugar, de um escritório. Eu não me vejo dentro de um escritório mais. E é isso que voltar para casa ou voltar para a vida que eu levava é algo que me assusta um pouco. Por isso que eu falo que viajar é um caminho sem volta. Toma cuidado se você vai tomar essa decisão, porque o voltar para casa é algo que me assusta, mas o continuar viajando é algo que me preenche também. Ficar viajando sem sentido. E é isso. Se você tem alguma coisa, alguma ideia pra mim, fala comigo. Mas é isso, tô num processo. Não sei se é a idade também, se alguém tiver 25, 26 anos, me conta. Às vezes eu não acompanho a minha metamorfose. Eu mudo minhas opiniões, meus pensamentos a todo instante. Às vezes eu nem sei, mas eu tenho opinião formada. O que talvez é bom. Talvez é bom, porque às vezes eu conheço pessoas que me contam algumas histórias que me fazem ver a vida de uma maneira diferente. Mas é ao mesmo tempo que parece que eu tô. Quando eu acho que eu tô me achando, me encontrando, eu me sinto mais perdida ainda. E é isso que eu quero falar, entendeu? Eu quero compartilhar com vocês. Minha vida não é mil maravilhas, tem meus momentos reflexivos. É difícil, é um processo longo e difícil. O meu joelho machucado, que eu caí de moto. Então, se meu pai ver esse vídeo, ele me mata. É isso. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado.